Vamos conhecer agora os modelos de recuperação que existem no SQL Server. São 3 modelos de recuperação: Full, Simple e Booklogged. O modelo de recuperação, gente, define quais são as características do log de transação, alguns detalhes de como ele vai funcionar, de como as operações são registradas, e em consequência também define características do backup de log, né? Se eu vou permitir ou não backup de log, e se eu vou levar somente o que está no log, ou se eu vou levar alguma coisa extra, né, que a gente vai ver daqui a pouco. Então vamos lá, um modo de recuperação que normalmente a gente utiliza nos nossos bancos de dados de produção é o modo de recuperação full. O que eu tenho no full, gente? Eu tenho registrado todas as operações que estão acontecendo, tá? Só que para um VLF ser marcado como passível de ser reutilizado, eu preciso tirar um backup de log. Isso é, o SQL Server com modo de recuperação full não vai deixar nenhum VLF ser reutilizado, não vai permitir que você circule no log de transação, a menos que você tenha tirado um backup de log. Até o SQL Server 2005 a gente podia fazer um backup de log com truncate only, que é pegar uma porção do log de transação e jogar para o limbo, que era uma péssima prática, tá? Muita gente fazia isso às vezes e quebrava a sequência do log. O 2008 para frente não permite mais isso, tá? Então eu tenho que tirar um backup de log para marcar os VLFs como sendo reutilizados. Então é aquele que me oferece, né, pelas suas características, maior proteção contra perdas, e eu posso, pegando os backups de log, fazer o restore de todas as transações que foram comitadas. Eu posso fazer um restore point in time, isso é, antes às vezes daquele usuário que fez aquela besteira e apagou uma série de dados. Então a gente consegue trabalhar, ter maior cuidado e proteção com os nossos dados com o modo de recuperação full. Em contrapartida, é aquele onde eu tenho que tomar mais cuidado, porque senão eu posso ter, se eu não gerencio isso direitinho, eu posso ter um crescimento exagerado do meu arquivo de log. Tá? Não tem muito mistério o modo de recuperação full. Uma lenda urbana que a gente tem, é importante eu falar isso aqui, eu acho que já mencionei, vou citar novamente. Se você está com o modo de recuperação full e você só tira backup full, o log vai continuar crescendo. Por quê? Porque backup full não trunca o log de transação. Isso é, se você pegar, vamos supor que você faça um backup full todo domingo e durante a semana inteira você fica fazendo backup de log. Se você tem que fazer um restore do seu banco de dados e o último backup full seu está corrompido, isso é o backup full do domingo passado, o que você pode fazer? Você pode pegar o backup full do domingo retrasado, isso é, 2 finais de semana atrás, e vir restaurando todos os arquivos de log, porque como o backup full não influencia a sequência dos LSNs, você consegue recuperar e colocar seu banco de dados no estado mais atual, caso você tenha, né, a sequência completa de todos os arquivos de log respeitando os LSNs. Tá? Então é uma escolha do time de produto fazer dessa forma, e eu acho interessante porque aumenta a probabilidade da gente conseguir recuperar um dado, mesmo em caso de eu perder um arquivo full no meio do caminho, que seria às vezes o meu primeiro ponto de partida. Tá? Então é normalmente a nossa recomendação para a gente utilizar nos bancos de dados de produção, onde eu tenho que proteger o meu dado. Outro modelo de recuperação, e esse, gente, tem uma série de mitos ao redor desse modelo de recuperação, é o Simple. Gente, modelos de recuperação Simple significa que a minha estratégia de recuperação é simples. Por quê? Eu não posso fazer backup de log. Se eu não posso fazer backup de log, quando eu estou fazendo uma recuperação, restore do banco de dados, a única opção que eu tenho é usar um backup full ou um backup diferencial. Então é mais simples, né, minha estratégia de recuperação. Por outro lado, é aquele modelo que oferece menor proteção para os nossos dados. O que acontece no modo de recuperação simples, gente? O pessoal fala isso errado. Fala o seguinte: no modo de recuperação simples nada é logado no log de transação. Errado. A gente vai ter registros sendo logados, até porque o SQL Server tem que garantir a consistência transacional do seu banco de dados, tem que garantir que se tiver algum problema ele vai fazer o rollback, então ele precisa de estar registrando
as operações no Transaction Log. Agora, qual que é o comportamento que o Simple tem, que até é isso que impossibilita a gente depois tirar um backup de log? Toda vez que acontece um checkpoint, o SQL Server vai pegar e vai tentar truncar o log. O que é isso? Aconteceu um checkpoint, o SQL Server vai analisar os VLFs, vai ver aquele VLF na qual não tem nenhuma dependência com o mini-LSN, uma transação aberta há muito tempo, e aquele VLF que não tem dependência nenhuma, né, não está sendo preso por uma transação aberta há muito tempo, vai ser marcado como reutilizado. Então, o comportamento que a gente tem quando você tira um backup full, essa análise para ver quais são os VLFs que podem ser reutilizados, acontece a todo momento que você tem um checkpoint no seu banco de dados. Então, já que ele faz isso a todo momento, logo ele vai pegar, vai circular, vai sobrescrever o seu VLF. Se ele está sobrescrevendo o seu VLF, não tem como você ficar tirando backup de log, porque você, se isso fosse possível, né, tirar backup de log no modo de recuperação simples, o que aconteceria? Você estaria pegando backups de log e a sequência não poderia ser garantida, porque toda hora você está sobrescrevendo VLFs. Tá? Então, gente, o modo de recuperação simples é para aqueles cenários onde eu não quero me preocupar com o gerenciamento do log. Então, por exemplo, eu tenho, sei lá, um aplicativo que vai ficar registrando o histórico de erros que eu tenho em N aplicações diferentes, e eu não quero ficar mantendo no log para esses caras. Eu tiro backups do meu histórico de login, mas eu não quero ficar tendo que me preocupar com o gerenciamento do log de transação desse meu banco de dados, que é um banco, né, que eu não tem tanta importância. Aí você coloca o modo de recuperação para simples, se preocupa só com o seu backup full, com o seu backup diferencial, e esquece o backup de log. E o terceiro modelo de recuperação, e menos conhecido, é o Bulk Logged. Primeiro, o que é uma operação de Bulk Insert? Gente, uma operação de Bulk Insert acontece, por exemplo, quando a gente está utilizando o Select Into, ou então está utilizando o comando o utilitário BCP, ou então quando você está no Integration Service fazendo importação de dados com Fast Loads. O SQL Server vai fazer o que quando ele recebe uma operação de Bulk Insert? Ele vai trabalhar com um mecanismo um pouquinho diferente, né, que a gente chama de eager writes. Então, na verdade, ao invés dele pegar e ficar inserindo um registro por vez em cada página, o que vai acontecer? Ele vai pegar, já vai bloquear um extent, né, um conjunto de 8 páginas, e já vai começar a inserir, né, fazer escrita direto nessas páginas, já fazendo flush, para acelerar o processo de inserção de dados, de carga de dados. Tá? Isso, gente, é o que a gente chama de Bulk Insert, e o Bulk Insert não quer dizer que é minimamente logado. Às vezes a gente sempre usa os dois como sinônimos, e não são coisas distintas dentro da SQL Server. Uma coisa é a operação de Bulk Insert. Então você pode estar com o modo de recuperação full, pode estar fazendo uma operação de Bulk Insert, ela vai funcionar normalmente. Agora, quando a gente está com o modo de recuperação Bulk Logged, qual que é a diferença no comportamento do log de transação? A gente tenta ser mais eficiente com essa carga de dados, com as operações de Bulk Insert, registrando menos coisa no log de transação. Como assim? Numa operação de Bulk Insert, o que a gente tem no Transaction Log? A gente vai estar logando tudo, gente. Tudo que é insert em índice, né, operaçãozinha de página, tudo está sendo logado quando a gente está fazendo um Bulk Insert. Agora, na hora que você está com o modo de recuperação Bulk Logged e está atendendo as condições necessárias para ter uma operação minimamente logada, o que o SQL Server vai fazer? Ele vai pegar, ao invés de registrar toda alteração que está acontecendo na página de dados, toda inserção de registro, ele vai fazer o que? Ele vai pegar, vai fazer a operação de Bulk Insert, não vai registrar os dados que estão sendo inseridos. O que ele vai fazer vai fazer o que a gente chama de log mínimo, só o mínimo que vai ser logado. Então ele vai logar o que? Ele vai estar logando alteração de página de controle, como GAN, SGAMP, FIS, umas outras, IAM, por exemplo, e vai estar sempre atualizando o que a gente chama de BCM, ou Bulk Changed Map. O que é isso, gente? É um mapa de bits no mesmo modelo que eu tenho
para GAN, SGAN, mapa de bits diferencial, por aí vai. E ele tem o que? Ele vai ter um bit para cada extent que foi alterado para uma operação de book insert. Isso é, então na hora que a gente pega e faz uma operação de book insert minimamente logada, o que eu tenho? Eu estou pegando, estou logando só um pouquinho no transaction log, então eu estou melhorando e muito a minha eficiência de inserção. Para o que? Logando poucas coisas. Gente, eu tenho que logar alguma coisa, eu tenho que logar alteração nessas páginas de controle, eu tenho que logar o que está acontecendo com o BCM, porque senão eu não tenho depois uma consistência dos meus dados. Agora, nada nesse mundo é de graça. Na hora que eu consigo fazer uma operação de inserção que é mais eficiente, tá? Porque ela é minimamente logada, o que vai acontecer? Primeira coisa, booklogged não quebra a sequência do log. Às vezes o pessoal fala que quebra a sequência do log e é mentira, gente, está errado, não quebra a sequência do log. Então se você está em full, fez o chaveamento para booklogged e voltou para full, a sequência do seu log está garantida. Agora, então, o que significa? Significa que você pode tirar um backup de log. Só que no momento que você tirar um backup de log, esse backup de log vai ter uma característica diferente. Por quê? O backup de log de um banco de dados com modo de recuperação booklogged que sofreu uma operação de book insert, ele vai levar aquele pequeno conjunto de registros, mas para fazer o restore, o que ele precisa, gente? Ele precisa do dado. Porque como é que você vai fazer um restore do banco de dados se você tem um log que não tem o dado, né, da transação? Então, junto com o seu backup de log, o que vai acontecer? Você vai levar todos os extents que foram alterados por uma operação de book insert. Então, você acelera a operação de carga de dados, de inserção dos seus dados, mas depois você vai continuar pagando um backup grande do seu log de transação e potencialmente maior do que o backup que você teria no modo de recuperação full. Então é aí que está o trade-off, tudo bem? Gente, eu preciso ressaltar o que a gente também perde com o booklogged. Uma vez que você tem um backup de log, que ele tem os dados, mas ele não sabe quando exatamente o registro numa página foi inserido, porque você só tem que aconteceu uma operação de book insert numa página específica, mas você não sabe que hora que isso aconteceu. Quando você está no modelo booklogged, você perde a capacidade de fazer um restore point in time, isso é, de fazer um restore do seu banco de dados utilizando o seu arquivo de log para pegar uma imagem das 10 da manhã, por exemplo. Você perdeu essa funcionalidade com o modo de recuperação booklogged. E outra coisa que é importante ressaltar, gente, o fato de você estar fazendo uma operação de book insert e estar em booklogged não significa que a operação vai ser minimamente logada. Então, por exemplo, se você tem um índice cluster que tem um registro ali dentro, pode ser que você esteja fazendo a operação de book insert, esteja com o modo de recuperação booklogged, mas a operação não seja minimamente logada. Isso é uma surpresa para muitos. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque tem uma série de condições que a gente tem que atender para ela ser minimamente logada. Tem um white paper que é fantástico, é o The Data Loading Performance Guide, que ele detalha uma série de condições para isso acontecer. Ele fala do Trace Flag 610, que vai facilitar, vamos dizer assim, a probabilidade de acontecer uma operação minimamente logada. E eu recomendo vocês darem uma olhada nesse artigo, tá bom? E como é que a gente vai saber se foi minimamente logado ou não? O chato é que o único jeito de fazer isso é analisando o log de transação, entendendo como é que funciona, fazendo alguns testes e usando, por exemplo, o FNDBlog para ver o que está sendo inserido no log de transação quando você está fazendo a sua operação. Então, é interessante, é bem legal o booklogged, mas cuidado, tem uma série de pré-requisitos para funcionar direitinho e fazer uma operação minimamente logada.